O Via Justiça de hoje é sobre os direitos dos animais. Nossas convidadas, Anelisa Cardoso Ribeiro, promotora de justiça, integrante do Grupo Especial de Defesa da Fauna do Ministério Público de Minas Gerais, e Edna Cardoso, presidente da Comissão de Direitos dos Animais da OAB de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. A OAB de Minas Gerais realiza em Belo Horizonte o 4º Congresso Brasileiro e o 1º Congresso Latino-Americano de Bioética e Direitos dos Animais. Doutora Edna, como definir a importância desses congressos? Esses congressos são extremamente importantes porque nós sabemos que para que a consciência de uma ideia seja abraçada pela sociedade e para que ela vire paradigma que norteie as políticas públicas, é preciso que ela tenha o seu reconhecimento científico e que ela seja debatida, levando todos à reflexão, e também porque são sempre um convite para que as outras pessoas abracem essa ideia. Doutora Anelisa, qual é a realidade da violência contra os animais no Brasil? Quais os casos mais graves desta violência que causaram indignação popular? Olha, hoje em dia a gente tem uma questão que está bem latente, né, em Belo Horizonte, que são os cavalos dos carroceiros. A gente verifica que a situação desses animais é deplorável, muitas das vezes, né, e em razão disso, a gente teve, em 2011, uma lei municipal para tentar regulamentar peso de carroças, registrar os carroceiros, enfim, para que a gente tenha um controle maior. Só que até hoje essa lei não é cumprida, né? Mesmo depois de muitos anos, vindo o decreto que regulamentou, a gente ainda não consegue uma fiscalização efetiva. Em razão disso, até pegando, né, o link aqui da doutora Edna, o Grupo Especial de Defesa da Fauna terá esse ano, né, em dezembro, salvo me engano, no 1º de dezembro, um seminário em que serão discutidas essas questões de maus tratos, em especial com esses animais de tração, que hoje em dia a gente vê no nosso dia a dia, nas nossas ruas. Quais são os outros casos que a senhora pode relatar, doutora Edna, sobre violência contra os animais que causaram indignação popular? O próprio relacionamento do homem com o animal costuma ser violento, sob um ponto de vista jurídico, principalmente por causa da natureza jurídica dos animais no Código Civil, onde atualmente eles ainda são considerados como coisas, objetos. Apesar de que existe já aprovado no Senado e na Câmara, esperando votação no Senado, um projeto que vai determinar que os animais não são coisas, alterando o Código Civil. Mas em virtude desse relacionamento utilitário dos homens com os animais, a violência se expressa no cotidiano e em todas as formas de vida. Não só a violência contra animais domésticos, mas também a violência nos hábitos do ser humano em relação aos animais. Quais são os direitos dos animais, doutora Anelisa? Só completando aqui a fala da doutora, né, a gente tem vários estudos, dentre eles foi desenvolvida o que é denominada a teoria do link, né, que foi desenvolvida nos Estados Unidos, onde se percebeu que as pessoas agressivas, né, que tinham agressividade, especialmente com seres vulneráveis, como idosos e crianças, elas tinham um histórico de maus tratos aos animais, né? A gente tem uma veterinária doutoranda aqui da UFMG, a doutora Laisa Bonella, que fez esse estudo com relação à cidade de Belo Horizonte e se constatou, né, estatisticamente, que essas pessoas mais agressivas, elas tendem a ter um histórico de violência contra animais. Quais são os direitos dos animais, doutora Edna? Os direitos dos animais, eles possuem os direitos legais, que são aqueles protegidos por lei e pela Constituição. E eles têm também os direitos intrínsecos à sua natureza, que deveriam ser respeitadas pelas pessoas, porque hoje os animais já foram reconhecidos na Declaração de Cambridge como animais sencientes. E eles têm todos os direitos inerentes à sua espécie, como o direito à vida, o direito à dignidade e à proteção.
A nossa Constituição Federal, ela conferiu uma dignidade aos animais ao proibir e vedar as práticas que levem os animais a serem submetidos à crueldade. Isso nos convida a uma nova reflexão sobre o direito de humanidade, sobre o conceito de dignidade humana, e é nesse sentido que os nossos congressos, as nossas publicações convidam as pessoas a fazerem essa reflexão para que cada vez mais pessoas venham a aderir a essas ideias. Vamos às ruas de Belo Horizonte. Será que a população sabe quais são os direitos dos animais? Às vezes a pessoa pega, por exemplo, um cachorro, quando ele adoece, ela joga nas ruas, não cuida, bate, né? Eu acho que não são respeitados. Maltratados, o Estado não olha, nem a prefeitura. Eu acho que é um pouco de atenção desses políticos. Eu vejo pessoas com caixa de filhote de cachorro, gato, chegar nas esquinas e abandonar. Eu moro ali, Calda da Rainha com Boa Ventura, praticamente o Jaraguá, que é São Francisco. Se saltou a rua é Jaraguá. Lá, o que tem de gato abandonado, lá você precisa ver a quantidade que está lá. Diariamente são desrespeitados, no tocante à falta de alimentação, ao carinho e principalmente levar o veterinário e vacinar. Coloquei animais, eles não respeitam, eles não dão valor. Eu, por exemplo, eu tenho em casa um pastor alemão e um pitbull, mas são bem tratados. Os vizinhos lá que se incomodam demais, já até tentaram envenenar um dos meus cachorros, mas graças a Deus estamos levando, mas eles não respeitam não. Doutora Anelisa, comentário da senhora sobre a fala popular, notamos ali a questão do abandono, né? O que os animais sentem ao serem abandonados? Sim, como a doutora Edna disse, né, com a Declaração de Cambridge, em 2012, a gente se constatou o óbvio, digamos assim, que os animais são seres sencientes, ou seja, eles têm as mesmas capacidades de sentimentos que a gente, de dor, de tristeza, né? Então, quando um animal é abandonado, ele consegue ter a percepção do que está acontecendo, né? Todos esses direitos, né, dos animais que a gente vê hoje em dia em voga, eles tiveram origem, né, desde Schopenhauer, digamos assim, que já condenava a vivissecção, que é a utilização dos animais, né, nos estudos científicos. E quando foi, salvo me engano, no ano 2009 ou pouco antes disso, uma veterinária inglesa começou a frequentar as indústrias, né, de produção de animais para os alimentos, e ela ficou horrorizada, né, como os animais eram tratados como máquinas. E ela publicou até um livro que chama As Máquinas de Animais. E em razão disso que se começou a desenvolver o que a doutora Edna falou aqui, o conceito de bem-estar animal, né? Que a gente precisa de garantir as 5 liberdades dos animais, né? Que posso só explicitar quais são as 5 liberdades, que seria: o animal tem que ser livre de dor, livre de estresse, livre de fome, de sede, né? Livre de desconforto, ou seja, ter um abrigo para ele, né, viver em condições razoáveis, e tem que ser livre para manifestar as atividades próprias da sua espécie. Eu gostaria de complementar que a população lembrou muito dos cães, dos gatos, desses animais que são mais próximos e que fazem parte da célula familiar. Mas nós não podemos esquecer também de outros hábitos da sociedade que usam animais para esporte, como vaquejada, os rodeios, os circos, as carroças e os cavalos. O animal de tração, ele não passa de um escravo. Então, a escravidão, ela foi, os homens foram libertados da escravidão, mas precisamos estender essa libertação para todas as espécies, que nós não estamos sozinhos, todos fazemos parte de um planeta onde tudo é vivo, merece o mesmo respeito que merece o ser humano. Então, uma nova consciência e conceito de justiça também devem ser adotados. Via Justiça faz agora um rápido intervalo, voltamos em instantes.
Via Justiça e os Direitos dos Animais. Participam do programa Anelisa Cardoso Ribeiro, promotora de justiça e integrante do Grupo Especial de Defesa da Fauna do Ministério Público de Minas Gerais, e a advogada Edna Cardoso Dias, presidente da Comissão de Direitos dos Animais da OAB de Minas. Animais em juízo. Quais os casos mais emblemáticos de violência contra animais levadas ao judiciário brasileiro, doutora Anelisa? Olha, hoje a gente tem, né, uma discussão ferrenha, digamos assim, com relação à vaquejada, né? O Supremo Tribunal Federal continuando, né, uma orientação que já vinha adotando, seja com relação à farra do boi, seja com relação à rinha de galo, né, que foram proibidas, ele, numa decisão assim muito histórica, ele condenou a prática da vaquejada e considerou ela inconstitucional. O questionamento veio através de uma lei do Ceará, né, que tornava a prática um patrimônio cultural e material. Posteriormente, em flagrante desrespeito, né, no meu ponto de vista, ao órgão máximo do Poder Judiciário, o Congresso Nacional tramitou e aprovou uma emenda constitucional que acrescentou o parágrafo 7º ao artigo 225 da Constituição Federal, que previu a possibilidade de não se considerarem cruéis as práticas as práticas utilizando animais que fossem consideradas patrimônio cultural e material, desde que existisse uma lei específica, né, que garantisse o bem-estar animal. E aí o nosso Tribunal de Justiça, né, numa decisão de vanguarda, e eu parabenizo o Dr. Wander Marota por essa coragem, ele cancelou uma festa que existiria, né, a 48ª vaquejada na cidade de Governador Valadares, alegando isso, que atualmente as práticas de vaquejadas, não só no estado de Minas, mas como no país inteiro, elas não têm uma regulamentação, elas são cruéis e por isso elas ofendem a Constituição. Não poderiam ser levadas, né, a efeito. A senhora falou no bloco anterior, no final do bloco anterior, sobre as 5 liberdades, né? Sim. Dos animais. E é importante que o telespectador saiba que existe um Instituto Abolicionista dos Animais. A senhora participa do Instituto, não é isso, doutora? Sim, atualmente eu sou a presidente para essa gestão de 2017 e 2018. E o Instituto Abolicionista Animal, ele surgiu depois que alguns promotores do estado da Bahia pediram um habeas corpus para uma chimpanzé que estava aprisionada e era prisioneira do zoológico de Salvador. Quando o juiz estava na véspera de proferir a sua sentença, para conceder esse habeas corpus, a chimpanzé amanheceu morta. Aí, depois disso, vários habeas corpus foram recolhidos para as chimpanzés. Explique-se que hoje o Código Penal admite o habeas corpus para as pessoas e as nossas leis estão divididas entre pessoas e bens. E os animais são considerados bens, mas baseado na Declaração dos Grandes Macacos, que diz que deve existir uma liberdade além da humanidade, que deve existir um bem-estar, uma liberdade, o direito ao não sofrimento além da humanidade, esses habeas corpus estão sendo requeridos. E atualmente só foi concedido na Argentina para uma chimpanzé que estava aprisionada no zoológico de Mendonça e que hoje se encontra em um santuário em Sorocaba, no Brasil. Então é possível habeas corpus para animais? Discute-se, né? Mas graças a Deus a gente já teve essa decisão de vanguarda na Argentina, que libertou essa chimpanzé. Agora, esse instituto tem abrangência internacional, doutora Edna? Sim, ele tem abrangência internacional e seus membros são, sobretudo, os professores universitários, porque levando a discussão a um nível científico, são pessoas que não só com grupos de estudos e de pesquisas ligados ao CNPq, tornam a defesa dos animais uma questão científica e contribuem para que o direito animal seja autônomo, também são pessoas formadoras de opinião que convidam os alunos dos diversos ramos da ciência a refletirem sobre o assunto. Doutora Anelisa, o Brasil conseguiu eliminar as brigas de galo? Infelizmente não, né? Apesar da gente
ter decisões, né, do Supremo Tribunal Federal, igual eu falei, condenando a prática, transformando ela em constitucional. Infelizmente, a gente ainda tem clandestinamente muitas rinhas de galo. A matança, doutora Edna, de bois, porcos e outros animais em frigoríficos, ela está acontecendo de acordo com o que recomenda a Declaração Universal dos Direitos dos Animais? Não, absolutamente. Em relação à Declaração dos Direitos dos Animais, não. Elas obedecem às leis que foram feitas segundo os interesses dos humanos, que é o Regulamento de Inspeção Sanitária de Produtos de Origem Animal. E que, em virtude de um acordo que foi feito com a Mercosul, atualmente os animais não são mortos mais ou por machadada ou choque elétrico, mas deveriam receber, né, porque existe matadouros clandestinos, uma insensibilização antes do abate. Mas cada vez cresce mais um movimento chamado veganismo, que rejeita a ingestão de produtos de origem animal. Quero que a senhora fale agora, doutora Anelisa, sobre a engorda de gansos, né, para a produção de patês. Nossa. Como que está sendo isso? Então, né, o fatídico foie gras, né, que a gente chama. Então, os animais, eles são, digamos, alimentados, né, por um tubo que se coloca até... eles são alimentados até a morte. Então, por isso, salvo me engano, já existe uma lei, né, em Belo Horizonte, proibindo o foie gras advindo, né, de produções dessa forma. A indústria alimentar é a maior responsável pela violência contra os animais, doutora Edna? Ou é o ser humano? A indústria, quer dizer, a indústria é prática do ser humano, né? Então, os maus tratos aos animais sempre são infligidos pelo ser humano. E a indústria é um dos principais responsáveis por esses maus tratos. Além do que já falamos, né, a escravidão, como a escravidão dos cavalos, e a própria natureza agressiva de algumas pessoas, né, desequilibradas, que são violentas com os animais, mesmo aqueles que estão dentro de sua casa. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. Via Justiça com o tema Direitos dos Animais. Participando do programa, Anelisa Cardoso Ribeiro, promotora de justiça e integrante do Grupo Especial de Defesa da Fauna do Ministério Público de Minas Gerais, e a advogada Edna Cardoso Dias, presidente da Comissão de Direitos dos Animais da OAB de Minas Gerais. E a Comissão de Defesa de Direitos dos Animais da OAB está lançando este livro aqui, Direito Animal, a Defesa dos Animais, sob uma perspectiva ética, histórica e jurídica. Os organizadores, a doutora Edna Cardoso Dias e Álvaro Ângelo Salles. Vamos falar sobre essa perspectiva ética, histórica e jurídica, doutora Edna? Sim, a perspectiva ética, histórica e jurídica aborda o pensamento humano, a evolução do pensamento humano e científico desde o início dos tempos até os dias de hoje. Assim também como aborda a evolução da legislação sobre direitos dos animais e aponta todas aquelas questões onde é necessária uma mudança jurídica e uma transformação da dotação de novos valores éticos e filosóficos. Inclusive, um dos temas que nós deixamos de falar, que aí aborda, aí tem um artigo analisando a violência contra os animais realizados pela ciência. Se de um lado a própria ciência, os neurocientistas reconhecem no animal uma ciência, a ciência ainda pratica a chamada vivissecção, que são os experimentos em animais vivos. E em nome do bem da humanidade são feitos experimentos não só em remédios, como vários outros produtos farmacêuticos e cosméticos, sendo que existem vários métodos alternativos que poderiam terminar com essa prática. Já é adotado, né, em várias universidades, softwares que conseguem substituir a utilização desses animais nos estudos, né, pelos médicos veterinários, cientistas, enfim.
e que têm sido muito bem recebidos e têm surtido efeitos, assim, até em termos de formação, até muito melhores do que a utilização dos animais. Minas Gerais, a gente tem aqui, né, na nossa Assembleia, um projeto de lei de confecção, salvo engano, do Fred Costa e do deputado Noraldino Júnior, para proibir a utilização de animais em testes de cosméticos. Salvo me engano, São Paulo, Paraná e Amazonas já tem. E no Congresso Nacional também já tramita um projeto de lei para que a gente consiga proibir a utilização de animais nas indústrias de cosméticos. O Brasil seria o primeiro país da América do Sul a ter essa proibição. Doutora Edna, a senhora foi a primeira professora universitária no Brasil com tutela jurídica, né, dos animais, é isso? Sim, com base na minha tese de doutorado, que também foi a primeira tese de doutorado sobre direitos dos animais em faculdades de direito, foi na PUC-MG, que foi lecionado esse curso, que era um curso multidisciplinar em que eu dava junto com veterinários também da PUC. Doutora Edna, a senhora falou que a Constituição brasileira protege os animais, numa pesquisa nossa, desde a época de Getúlio, né, em 1934, também já saía diplomas legais de proteção aos animais, mas eu pergunto para a senhora, pergunto para a doutora Ana Elisa também, isso está só no papel? Está tendo uma dificuldade dessa proteção legal? A dificuldade é, de um lado, a aceitação da sociedade e também de uma vontade política dos três poderes, porque o legislativo ele age em conjunto com o executivo e o judiciário. E a questão tem que chegar ao judiciário de forma completa, de forma que a consciência de todos os juízes seja formada no sentido que existe um direito, além dos direitos humanos, que é o direito da biodiversidade e dos animais. E também do poder executivo para que inclua a proteção dos animais, a defesa dos animais em suas políticas públicas, em conjunto com as políticas de saúde e meio ambiente, porque o direito animal está ligado ao direito penal, ao direito administrativo, ao direito constitucional e também ao direito processual. Há políticas públicas no Brasil, doutora Ana Elisa, nesse sentido? Há políticas públicas recentes, né? Assim, a legislação ela vem evoluindo. Eu acho que, completando o que a doutora Edna falou, eu acho que é recente essa conscientização, né, sobre esses direitos. Tanto que a Declaração de Cambridge, citada pela doutora Edna, ela é de 2012, né, na qual se estabeleceu, se confirmou a ciência animal. Então a gente tem a legislação para a criação dessas políticas públicas, ela vem acontecendo, né, lentamente, mas ela vem acontecendo. Tanto que nós, aqui no estado de Minas, no ano de 2016, publicamos a lei que cria o controle ético populacional de cães e gatos, né, que estabelece, né, não através do sacrifício, mas sim pela castração, enfim. Então eu acho que a partir de agora que as políticas públicas vão começar a ser efetivas nesse sentido. Estamos chegando ao final do programa, vamos para as considerações finais. Pergunto para as senhoras, ainda falta muito para a população brasileira respeitar os animais, doutora Edna? Eu acredito que sim, que a sociedade está sempre evoluindo e que ela tem que, todos os dias, se desligar das suas origens antigas de maus tratos e os seus antigos conceitos já defasados de ética, de direito, de justiça. A senhora agora, doutora Ana Elisa, considerações finais? Eu sonho com o dia que a gente vai conseguir ver a libertação, né, dos animais dessa escravidão imposta pelos seres humanos, mas eu tenho certeza que a batalha ainda vai ser longa e árdua. Muito obrigado às senhoras pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com a promotora de justiça Ana Elisa Cardoso Ribeiro e com a advogada Edna Cardoso Dias. Nosso e-mail de contato viajustiça@amages.com.br. Até o nosso próximo encontro.